Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Bom dia, que a graça e a paz de Deus esteja com você. Eu sou a pastora Elfi e hoje estou com vocês aqui na Rádio Lollapalooza para ouvirmos e refletirmos sobre a Palavra de Deus. Oro para que essa palavra faça sentido na tua vida e te desperte para a missão e o serviço a Deus e ao próximo. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas nós. E o tema de hoje é de Pedra a Pedro. E assim nós queremos ouvir a palavra dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, e depois versículos 22 a 32, que eu passo a fazer nesse momento. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Versículos 22 até 32. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, ele varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós os matastes, crucificando-o por mãos injustas, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou.
Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito de Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, preferiu-se a ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Até aqui, palavra dos Atos dos Apóstolos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços
braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amados irmãos e irmãs, quem era o apóstolo Pedro? Quais lembranças nós temos do apóstolo? Ao ouvirmos o nome de Pedro, que imagens vêm à nossa mente? Se fôssemos contar a história de Pedro, quais cenas nós lembraríamos? O que Deus fez na vida de Pedro? Pedro é um personagem importante do Novo Testamento. Ele era pescador de profissão e vivia na cidade de Betsaida, na Galileia. André, irmão de Pedro, foi quem o apresentou a Jesus. Pedro foi chamado a Jesus para uma outra pescaria, a ser pescador de gente. Assim, Pedro, Tiago, formaram um grupo mais próximo de Jesus, sendo importantes testemunhas dos eventos do seu ministério de 3 anos. Tanto também a transfiguração, quanto a sua agonia no Getsêmani. Pedro não foi chamado porque era digno, justo ou bom. Na verdade, o chamado de Pedro se deu puramente pela graça de Deus. Pedro era um homem corajoso, mas também impulsivo, orgulhoso e arrogante. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro quis fazer o mesmo, mas começou a afundar, sendo socorrido pelo próprio Jesus. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro, orgulhoso, sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus o repreendeu e curou a orelha do homem, dizendo a Pedro: guarda a espada na bainha. Em sua impulsividade, Pedro chegou a prometer que Jesus fosse crucificado, que ele também iria para a cruz. No mesmo momento, Pedro foi advertido por Jesus, que lhe disse: mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes mesmo que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E assim aconteceu. Pedro estava sentado fora do templo e assim ele negou a Jesus. Este é Pedro, um homem impulsivo, arrogante, que fala bastante, mas cumpre pouco. Então aconteceu a crucificação de Jesus. Pedro foi abalado pelo evento da crucificação. Havia investido 3 anos da sua vida para seguir a Jesus na esperança do estabelecimento de um novo reino terreno. Pedro abandonou os barcos, abandonou os seus parentes, enfim, abandonou tudo. E agora seu mestre foi pregado em uma cruz e estava sepultado. Como assimilar tudo o que havia acontecido? Como entender o propósito de Deus quando todos os nossos sonhos e planos parecem ter sido fracassados? Então vem a maravilhosa notícia da ressurreição. Jesus apareceu aos discípulos várias vezes. E Jesus descartou Pedro por causa de seus pecados? Claro que não. Pedro é convidado ao arrependimento, a uma mudança de vida em que a arrogância, o orgulho e a prepotência fossem trocados pelo amor. Amor que tolera, inclui, acolhe, ao invés de apontar o dedo, julgar ou descartar. Por 3 vezes, Jesus perguntou a Pedro se o amava, instruindo-o a apacentar suas ovelhas. De um homem sem empatia, sem amor próprio ao próximo, e sem compaixão, Pedro é transformado em um calmo e sereno pastor de ovelhas. Fato que se comprova na leitura de suas 2 cartas presentes no final do Novo Testamento. É outro Pedro, o Pedro pastor. Na sequência, nós vemos em suas cartas, as suas pregações, o Pedro ele cita o Salmo 16, 8 a 11, onde ele está na Judeia. Seus ouvintes são conhecedores do Antigo Testamento. Por isso, foi importante Pedro lembrar as Escrituras para mostrar aquilo que havia acontecido com Jesus, que correspondia ao que estava escrito na Palavra de Deus.
Amados irmãos e amadas irmãs, Pedro experimentou uma grande transformação em sua vida. Há um Pedro antes do Cristo ressuscitado e um Pedro depois do Cristo ressuscitado. Antes, Pedro era um homem marcado pela limitação do tempo e pela consciência da morte. Agora, Pedro é outro, marcado pela eternidade e pela consciência da vida eterna. Nada poderia segurar Pedro. Ele mesmo foi morto por pregar a mensagem da vida. De um pescador impulsivo e vacilante, Pedro foi transformado em um homem sábio e corajoso, líder das primeiras comunidades cristãs. Em seu arrependimento, houve a responsabilidade de renovação e recomeço, a partir da ressurreição de Jesus. Da mesma forma, Deus quer transformar as nossas vidas. O desejo de Deus é que abandonemos tudo aquilo que gera e produz a morte. Deus quer a vida e não a morte. Estejamos do lado daquilo que traz a vida. Cristo está vivo, Ele não está somente acima de tudo e de todos, Ele está entre nós, em nosso meio, e quer falar através dos nossos testemunhos. Se nem a morte pode nos aniquilar, por que temos tanto medo de falar de Jesus? Por que somos tão resistentes ao anúncio da sua mensagem ao mundo todo? Por que somos fracos e medrosos em nossos testemunhos? Aprendamos com essa característica de Pedro: coragem. É preciso coragem. Vamos ao mundo testemunhar que Jesus está vivo. Vamos começar de dentro das nossas próprias casas, que geralmente são os ambientes de missão mais difíceis. Vamos falar da vitória de Jesus sobre a morte. Vamos transmitir isso não como uma imposição, mas como um alegre convite à participação da igreja, seu próprio corpo na terra. Vamos convidar mais pessoas à comunidade. Vamos convidar, convide, chame, não desista. E assim experimentemos em nossas próprias vidas a transformação causada pela ressurreição. Cristo está vivo, não como um vigia a fiscalizar tudo o que estamos fazendo. Ele está vivo, mas como esperança a todos aqueles e aquelas que sofrem nas ruas, casas, escolas, creches, hospitais. Está contigo que se encontra em sofrimento, e agora e em tantos lugares deste mundo. Vamos anunciar que Jesus acolhe, perdoa e dignifica todo aquele e aquela que a Ele se entrega. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Em cegueira andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri,
e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer numa cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E temos os seguintes avisos. Convido você e sua família a participar do culto aqui na Comunidade dos Pires, logo mais às 9 da manhã. E lembramos que em Ribeirão Preto, no próximo domingo, temos o ensino confirmatório às 17h30 e o culto às 19 horas. Lembramos também que os nossos jovens, desde ontem, participam do retiro da União Paroquial aqui no Lar Belém, em Campinas. Retiro este que tem seu encerramento hoje após o almoço. E assim também te convidamos a escutar a Rádio Lola Paluter. Acesse o site lolapaluter.com.br, baixe o aplicativo para o Android Lola Paluter, se inscreva em nosso canal no YouTube, Luteranos Pires. Siga também a nossa página no Facebook, Comunidade Luterana no Bairro dos Pires. E assim receba, pois, a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor guarde a tua família, a tua casa, o teu trabalho, hoje e sempre. Amém. Ide na paz do Senhor e o servi com alegria. Minha oração nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim.
Música